usado ela muito em projetos de fazer BI, vou estar apresentando também um início do que, como se faz um projeto BI, vai ser assim, bem curto essa apresentação da parte BI, isso envolve muito mais coisas, mas é importante assim conhecer para saber que existem outros tipos de técnicas que podem ser utilizados para resolver diversos problemas nossos, né? Oi? Alô? Alô? Então, como é que funciona o banco de dados? Assim, em geral, né, nos bancos de dados tradicionais, eles são organizados em linhas, né? Você vai lá, tipo, dá um insert no banco de dados, ele vai adicionar esse item em uma linha, e aí a gente vai lá, vai botando esses monte de dados no banco de dados lá. Aí daqui a pouco a gente quer fazer alguma consulta, a gente quer fazer uma agregação, quer, por exemplo, saber quantas pessoas tem numa determinada classe que a gente tem nas nossas informações, e a gente começa a usar os group bys lá para estar fazendo esse tipo de consulta, né? Só que, em geral, quando a gente está fazendo esse tipo de consulta, de agregação, a gente não precisa de todos os dados do banco de dados. Vamos supor, a gente tem lá, sei lá, 100 colunas lá num extremo lá, só que a gente quer saber só agregar em uma determinada coluna. Aí o que a gente faz lá? O meu gerente está lá consultando por aquele tipo de informação, eu crio um índice naquela informação e resolvi o meu problema. Meu group by lá começa a ficar rapidinho e está tudo resolvido. Só que aí o que acontece? O gerente vai lá, pede o group by em outros campos da tua tabela, e daqui a pouco tu tem lá mais índice do que tabela no teu banco de dados. Então, aí a gente chega à conclusão. Então, se o índice AG resolve para a gente, vou esquecer o banco de dados e vou criar só os índices. Isso que é o que o Column Star faz, né? Então, aqui nós temos a apresentação, né? A nossa tabela aqui são organizadas em diversas linhas, né? E aí, quando vai ser feito o storage disso no HD, né? O banco de dados em linha usa essa estratégia aqui. Cada linha é sequencial uma depois da outra, né? Só que as minhas colunas elas ficam dispersos, né? Quando eu estou armazenando isso no HD. Enquanto que no banco de dados colunar ele muda a estratégia. Ele pega cada um dos campos, né? E ele, das colunas, guarda a coluna inteiramente junta. E aí, quando ele precisa recuperar a linha, ele tem mais trabalho. Ele vai ter que ir em todas as colunas que estão separadas para descobrir a linha. Mas quando ele quer fazer consulta de agregação, o volume de dados que ele precisa transferir do banco de dados é muito menor. Ele escolhe ali que quer fazer, por exemplo, uma agregação aqui, por exemplo, no produto, ele já pega simplesmente só esse bloco aqui e sabe que tem 2 chocolates e um ice cream e um noodles, né? Então, é uma estratégia muito interessante, né? E aí, quem que a gente tem no mercado que faz isso aí, né? Então, no Open Source, né, a gente tem o MonetDB, que eu vou estar falando nessa apresentação, né? Mas também existe o CitusDB do Postgres lá, o Greenplum também do Postgres faz isso. E o MariaDB, ele também encampou um projeto que se tornou open source, que era o Infobright, e eles hoje falam que é o MariaDB Column Store. E no ponto de vista comercial, os mais famosos aí é o HP Vertica, né, que está no mercado. O SAP HANA hoje em dia está fazendo bastante propaganda também, como sendo uma solução para esse tipo de coisa, né? O SQL Server também aí sempre está nessa linha aí, ele tem um engine de column store que parece ser bem bacana, né? E o Oracle também tem o in-memory database aí que faz esse tipo de trabalho, assim, só que realmente eles custam muito caro e às vezes com uma solução de mais baixo custo você consegue uma performance tão boa quanto esses itens comerciais, né? Mas eu sou São Tomé, né? Eu preciso ver para acreditar que esse cara vai resolver o meu problema. Então eu fui atrás de um dataset um pouco grande, assim, né? Não, eu achei uma tabela do censo americano que tem cerca de 2,5 milhões de registros, né? E aí resolvi fazer uma comparação entre o MonetDB e o MariaDB para ver como é que ele se comporta com isso aí.
o que é esse dataset? Na verdade, ele é só número, né? Então, é uma penca de números que tem nesse dataset, assim, que tem essa fração aí do censo americano, e ele tem aí algumas informações, assim, que estão tudo discriminadas em número. Então, é uma tabela que não tem join, então não vou poder culpar os bancos de dados por não estar sabendo fazer o join direito, tudo. Eu simplesmente vou estar agregando e contando por alguns diversos dessa família. Por exemplo, tem o sexo aqui do cidadão e mais algumas outras informações, né? Aqui eu tenho a listagem aqui dos campos, né? Então, por exemplo, tem aqui a faixa etária, né, o sexo, como falei aqui, né? E aí diversas outras informações. Aqui a militar e aqui. Então, vamos dar uma olhada como é que ele se comporta para estar realizando a consulta aí, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, aqui em cima eu tenho MariaDB, né? Eu vou fazer uma consulta aqui por um dos campos ali, que eu já me recordo. Tá tudo certo, vamos fazer consulta. Enquanto eu estou dando uma certa vantagem a MariaDB, eu vou aqui no meu MonetDB fazer consulta e ele já me apresenta a resposta. E o MariaDB está lá trabalhando ainda. Vamos deixar ele trabalhar mais um pouquinho. Tu vê aqui que ele fez a consulta. Eu acho que eu tenho que dar um turbo aqui na minha máquina aqui. Que eu acho que ele está no modo de bateria, ele não conseguiu terminar ainda aqui. Então o MariaDB ainda está consultando, enquanto o MonetDB aqui está realizando, já realizou a consulta. Enquanto isso, eu vou fazer algumas outras consultas aqui no MonetDB, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira aqui agregar pelo sexo aqui do cidadão. Voltou aqui, demorou um pouquinho mais aqui o MariaDB para realizar a consulta, né? Então, vocês podem ver aqui que os valores são iguais aqui, né? O 0 aqui está igual nos dois, só que um demorou 47 segundos, enquanto que o MonetDB foi instantâneo. Então, eu agreguei por mais uma informação, ele também é instantâneo. Mas, Jorge, você está me trollando aqui. Você já pegou, botou tudo isso aí na memória e está me dizendo que ele está consultando na hora. Então, vou ver, né? Vou lá, né? Vamos reiniciar o meu banco de dados aqui. Vou reiniciar o MonetDB. Vou realizar de novo a consulta, que você pode ver que o meu shell aqui deu um erro, né? Ele saiu fora aqui o meu shell, porque eu reiniciei o banco, né? E aí vou acessar ele novamente e realizar de novo essa consulta aqui, né? E ele continua de uma forma instantânea, fazendo aquele acesso direto às colunas, né? E está apresentando a informação em tempo real. Então, isso aí para uma ferramenta de BI realmente é muito interessante, né? Só complementando aqui, né? Como eu havia comentado, eu tenho aqui uma cópia desse meu banco de dados indexado aqui no MySQL, né? E aí realmente ele dá um ganho de performance bem bacana aí, né? Ele dos 40 segundos caiu para 2. Só que não é uma solução efetiva, né? Se eu vim aqui botar mais um campo aqui no meu group by aqui, o índice já não é tão efetivo quanto foi anteriormente. Na verdade, ele volta para o mesmo problema de estar carregando aqueles 2,5 milhões de registros inteiros, né, na memória, para poder particionar depois na coluna e fazer a agregação. Então, ele não consegue terminar. Então, realmente, aqui, agora ele deu 13 segundos, que eu botei ele no modo de que não estava mais na bateria, então agora ele apresenta uma performance um pouco maior, enquanto que o MonetDB, mesmo restartando, estando a code lá, ele consegue fazer a consulta de maneira bem prática, né? E eu posso fazer isso sempre agregando mais campo, por exemplo, a school aqui, que seria algo referente a e ele consegue estar sempre realizando essas consultas de maneira rápida. Então, realmente, esse aqui é um banco de dados que pode estar ajudando muito vocês aí, caso vocês tenham esse tipo de consulta, né? Só que, assim, ele não é a bala de prata. Não vou sair e começar... Eu tenho um custo a pagar para usar essa tecnologia, né? Então, ele é um banco de dados muito bom para fazer as consultas,
Só que em virtude das colunas dele estarem dispersas no meu, entre meus, o meu registro está disperso entre diversas colunas, se eu preciso atualizar uma única linha, né, no meu banco de dados, eu vou ter um certo trabalho de fazer vários acessos a discos em posições diferentes, né, da minha coluna, para estar alterando o dado. Então, em geral, os bancos de dados que têm essa estratégia de trabalhar no modo colunar, eles trabalham de uma maneira diferente na atualização. O que eles fazem? Eles criam um bloco de informação, além do banco de dados, que é um bloco de delta. Então, eles gravam tudo que você altera no banco de dados nesse bloco separado. Quando faz a consulta, ele verifica se no delta tem alguma informação alterada, e quando esse delta cresce muito, ele realmente aplica lá na coluna propriamente dita para otimizar, né? Outra coisa interessante dessa história de colunas, né, o MonetDB não aplica, mas alguns outros bancos de dados aplicam, é o fato da tua coluna geralmente ter produtos muito repetidos, né, informações muito repetidas ali. Então, como vocês viram, aquela coluna de age ali, ela tem 4 valores, lá no caso 7, 8 valores. Então, a possibilidade de eu pegar e aplicar um algoritmo de compressão na hora de armazenar essa coluna é muito grande. E eu tenho um ganho efetivo em espaço e HD, transferência de dados, às vezes a decompressão dessa coluna não é algo que é tão custoso para a CPU, então é mais um item que ele pode estar ganhando nessa situação, né? Mas vai aí, ele é uma grande opção para estar utilizando aí na parte de banco de dados, né? Então, deixa eu ver. Aí agora eu vou falar um pouco como é que eu posso utilizar esse cara aí, esse MonetDB, num projeto de BI, né? Então, agora fazendo um contraponto aí, tipo uma segunda apresentação, o BI, né? Aqui eu gosto sempre de estar recuperando a literatura, né? Então, o Kimball aí é um cara muito respeitado nessa parte de BI, né? Então, ele sempre fala aí de estar realizando vários ciclos, né? Quais são os ciclos, no ciclo de desenvolvimento de um projeto de BI, o que a gente deve fazer. Então, a gente tem que fazer uma decisão arquitetural, né, um design arquitetural, e fazer uma seleção de produtos, né, que produtos a gente pode estar utilizando para resolver o nosso problema. Então, como acabei de apresentar, como banco de dados, o produto que eu vou estar selecionando para fazer armazenamento dos dados da minha informação vai ser o MonetDB. Aí, depois de fazer a análise também dos outros componentes do meu projeto de BI, eu vou estar fazendo uma modelagem dos dados para o projeto de BI, né? E aí fazer efetivamente os processos desse BI, que no caso envolve você transferir os dados, fazer um processo de ETL da tua base de produção para a base de BI e fazer o deploy dessa solução para que alguém possa estar utilizando, né? Então, por que é importante assim fazer todo esse processo? Em geral, a gente vai estar vendo aí mais para frente, a base de produção ela está muito atrelada à tua informação de negócio do dia a dia. Então, às vezes, as informações estão dispersas em várias tabelas, e para fazer uma consulta, fazendo a agregação daquele tipo, como a gente viu ali, quando a gente mexeu ali no Shell lá, você vai estar consultando muitas tabelas. Muitas vezes é mais prático você pegar essas tabelas, juntá-las todas em alguns núcleos de informação e gravar isso numa tabela temporária, uma vez durante a noite, ou de uma maneira incremental nessa tabela para estar realizando as consultas. E aí, para isso, você utiliza uma primeira fase, que é esse ETL, e aí depois você aplica na tua ferramenta de análise de dados. Mas vamos continuar nesse processo da seleção das ferramentas, né? Então, a seleção de ferramentas, né, o banco de dados, a gente já discutiu um pouco aí sobre o assunto, né? Então, tem o SAP HANA lá na parte comercial, SQL Server, e a gente vai estar utilizando o MonetDB. Um outro cara muito importante na parte do BI é você ter um engine que faz a resolução das tuas informações, das tuas queries para o seu banco de dados. Porque, assim, em geral, você não vai apresentar para o teu gerente lá uma linha de comando para o cara ficar digitando SQL, que ele não vai conseguir. Você vai ter que fazer um front-end para isso e ele vai fazer tomadas de decisões que, a priori, você não conhece. Então, você vai apresentar uma interface gráfica para ele e, dependendo do que ele selecionar nessa interface gráfica, vai gerar uma query ou outra.
E estudando isso, né, o pessoal que desenvolveu essas técnicas de Data Warehouse, aí, eles criaram uma nova linguagem chamada MDX, né, nova, não, já tem bastante tempo, né, mas que é basicamente uma linguagem que tem essa característica de poder fazer consulta em várias dimensões da informação que você tem, né, e aí está traduzindo isso para o SQL, consultando um monte de dados convencional e mostrando isso na tela. Óbvio que essas ferramentas OLAP, elas têm mais funcionalidades, elas mantêm cache, faz mais coisas aí, entre as soluções de mercado, aí uma que é muito famosa é a Analysis Service da Microsoft, que é muito bom, né? Mas tem uma solução open source aí, que é o Mondrian, que eu vejo que não deixa nada a desejar. A gente vai estar dando uma explorada nele. Já comentei desse processo de você agregar tabelas e transformar para tu poder fazer a consulta, né? E aí a gente tem aí da Microsoft esse Integration Service, mas existe também o Pentaho Data Integration, que eu considero muito bom. A gente vai estar dando uma olhada nele também. E como ferramenta de visualização, os líderes aí de mercados é o Tableau aí, que é muito famoso. Tem gente que usa o Excel para fazer isso aí, mas a Microsoft também tem esse Power BI. Eu me lembro lá das antigas que tinha um Base lá também, que era muito famoso, mas hoje em dia acho que a Oracle comprou. E na parte do Open Source aí tem o Pentaho Business Analytics, que é bem bacana. Eu pessoalmente prefiro o Saiku Business Analytics, que também serve como um plugin para o Pentaho aí, que ele está disponível. Então vamos dar continuidade como é que é essa modelagem, né, que é para projetos de BI, assim, né. Então ela é uma modelagem que segue a forma normal, né, que a gente está acostumado a conhecer, só que ele tem uma característica de você evitar uma quantidade muito grande de joins. Então, continuando na nossa tabela aí que a gente estava fazendo do censo americano, né, eu peguei alguma das colunas deles aí, botei numa tabela central, que a gente chama ali de tabela fato, que essa tabela fato tem o grão de informação que você quer consultar. Então, no meu caso, é quantas pessoas tem lá na minha tabela de censo. E aí eu tenho as dimensões que eu quero pesquisar. Por exemplo, eu tenho aqui uma dimensão, se o cara fala bem inglês aqui, a dimensão da idade que a gente acabou de ver, isso tudo realmente tem um join que a gente vai fazer com essa tabela propriamente dita. Na verdade, a minha ferramenta de OLAP vai fazer esse join. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso carregar esses dados para o banco de dados, no caso, a tabela de censo já está carregada, mas eu tenho as dimensões também para carregar, descrever isso para a minha ferramenta OLAP e aí efetivamente utilizar, né? Então, o Data Integration aí, ele é uma ferramenta que permite tu fazer isso aí e muitas outras coisas. Eu gosto muito dele, vou estar apresentando ele aqui. Por exemplo, eu tive um problema lá na minha empresa que eu trabalhava lá, que meu gerente lá chegou lá com o Excel. Jorge, está aqui esse Excel. Agora bota aqui umas 20 colunas, consultando essa informação do banco de dados, essa outra aqui. Aí eu sentei lá, porra, vou ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse Excel aí, nem gosto de usar Excel, né? Então, vou lá, peguei o Data Integration, botei um bloquinho lá que é a entrada do Excel, ele leu o Excel inteiro para mim, e para cada linha que ele leu, eu fiz o database lookups, vários database lookups aqui para descobrir a informação que o meu gerente queria. Eu gerei aqui, inclusive, um scriptzinho aqui em JavaScript para manipular esses meus dados, patati, patatá, e gerei um Excel de saída para o cara lá. E aí ficou tudo pronto. A única coisa que eu tive que fazer depois é dar uma fofolizada aí nesse Excel para deixar mais bonitinho, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa ferramenta aqui. Então, ó, esse aqui é esse Data Integration. Ele é uma ferramenta visual, você arrasta caixinhas para dentro dele, e ele tem uma ferramenta, várias caixinhas, como entrada para ele estar trabalhando. Então, por exemplo, aqui tem várias informações de consultar tabela, fazer consulta LDAP, tem vários de saída, que seria gravar em banco de dados, gravar em XML. No nosso caso, a gente vai estar gravando no MonetDB e lendo de um arquivo CSV, né? E tem também opções de fazer transformações do dados, né? E assim, eu vou ficar só nessas duas caixinhas. Então, esse aqui é a minha entrada, é um arquivo que eu tenho de arquivo CSV. Eu posso dar um preview aqui desse CSV aqui, ó. Então ele já apresenta aqui o jeito que eu preparei esse CSV, né? Que no caso, se ele está no serviço militar americano, se está nativo ou não está.
Eu preparei esse CSV para isso, ele faz a consulta disso aí, faz algumas análises dos campos, né? Então, ó, ele já, quando eu faço para ele fazer essa análise, ele já me diz assim, ó, a string que vem desse banco de dados, o máximo que tem é 39. Então, quando eu for gerar lá no meu banco de dados, eu já pego aqui, nos outputs dos fields, aqui para especificar o tamanho dele. Desculpa aqui. Então, aqui ele deu 39, eu posso dizer que não. Então, faz aqui 50 como sendo o campo. Aí, beleza, ele vai fazer um campo de 50. Isso aqui funciona como string de dados, eu tenho a opção de fazer alguns ifs, né? Aí eu vou matar aqui a minha tabela dos dados militares. Aí ele já me facilita que na criação, eu tenho um botão aqui para facilitar a criação do SQL da criação da tabela, né? Então, vou criar aqui a tabela pela ferramenta, né? Então, criou o banco de dados, propriamente dito. E agora eu posso simplesmente rodar essa minha transformação aqui. Aqui não apareceu, mas ele dá um relatório das linhas processadas e, efetivamente, eu tenho aqui os meus dados. Então, foi tudo carregado. Aqui, obviamente, eu fiz um teste simples, né? Só para demonstrar a ferramenta. Assim, é uma ferramenta que vale a pena dar uma olhada. Ele faz agregação própria e várias outras coisas que pode facilitar a vida de vocês. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aquele modelo de tabela ali que a literatura chama de esquema estrela, né? Eu preciso descrever isso para a minha ferramenta OLAP. E aí, assim, não é uma ferramenta muito boa aqui, mas é o que a gente tem aqui, esse esquema Workbench aqui. Ih, deu problema. Ela é meio bugada essa ferramenta aqui. Deixa eu restartar ela aqui. Vamos descarregar ela novamente. Assim, ó, ela nada mais é do que um editor de XML, isso aqui com frescura. Né? Então, aqui tu tem a tabela, que é a tabela fato aqui, que a gente vai estar trabalhando. A gente diz qual que é a tabela dela, que é essa aqui. A gente diz qual a medida que a gente quer. Então, na verdade, a gente quer fazer um count distinct do campo case ID. E a gente começa aqui a fazer a declaração das várias dimensões. Então, por exemplo, aqui eu tenho a dimensão que a gente acabou de fazer a carga no ETL, que é a dimensão militar. Aqui na minha foreign key, na minha tabela census, é a military. E aí eu descrevo aqui qual que é a tabela da dimensão, que é essa de military. E aí, efetivamente, eu digo quais são os campos. Todas as minhas tabelas de dimensão têm um ID e um campo de descrição mais bonitinho que a gente usa como caption. Né? Mas, no fim das contas, isso aqui nada mais é que um XML que eu posso ficar mexendo diretamente no XML. Eu prefiro até, muitas vezes, mexer no XML propriamente dito. E agora, por último, né, eu vou ter a minha visualização dos dados. Né? Então, vou aqui carregar a ferramenta, né, de visualização dos dados, que é o Saiku. Não me perguntem por que eles chamam isso aí. E aí começar a fazer a brincadeira aqui. Então, vou pegar o meu cubo aqui, que é o cubo de censo, né? Vou primeiro pegar a informação de gênero aqui na coluna e a informação de medidas, que é esse QT aqui, que é a quantidade de cidadão, né? E aqui eu tenho... peguei aqui o item errado. Então, eu tenho aqui a mesma informação que eu faria com o group by em relação a sexo aqui, né? Eu teria aqui. Eu posso, de maneira prática, tirar esse aqui e colocar outros itens. Por exemplo, a faixa etária aqui nas linhas, né? Então, essa aqui é exatamente aquela consulta que a gente fez lá no Shell, né? Para estar, inclusive, de 0 a 9, continua lá os 32.169 cidadãos, né? E é uma ferramenta bem bacana de dar para o seu gestor, né? Para poder fazer a tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente comentou ali daquele item militar, né? Eu posso vir aqui, tá puxando também esse cara aqui. Né? E aí o que acontece? Ele começa a fazer a visão multidimensional. Na primeira dimensão eu tenho o sexo do cidadão, na segunda a informação de se ele está nativo, se ele participou do exército. Né? Posso aqui fazer alguns ajustes, aqui, ó, quero também sumarizar, né? Então ele
começa a sumarizar as informações aqui de cada um dos grupos, né? E ele também tem alguns gráficos um pouco rudimentares que às vezes pode facilitar, né, a tomada de decisão, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho masculino e feminino praticamente a mesma quantidade de pessoas, né? Só que, obviamente, né, feminino, o não servil, né, no exército é muito maior do que o masculino ali. Não sei também a qualidade dos dados que eu puxei, mas é uma ferramenta interessante. Também ele apresenta a mesma informação em termos de bloco, né? Então, aqui eu tenho uma outra possibilidade, né? E posso estar sempre brincando com essas informações aqui e estar descobrindo. Por exemplo, quero as mulheres aqui na ativa, eu posso entrar nessa informação aqui e descobrir uma outra informação sobre ela. Eu tenho aqui a ferramenta que é um Drill Across, né? Então eu venho aqui, clico aqui nesse que está na ativa. Agora aqui eu quero saber, por exemplo, a faixa etária só desses 1.200 cidadãos aqui. Vamos lá. Então, ele pega aqueles 1.200, transforma em filtro, lá, ele guarda em cima de um filtro e eu posso entrar nessa informação ali de saber que as mulheres lá, que faz parte daqueles 1.200 que estão na ativa, na verdade estão com essa distribuição de faixa etária, assim. Então, realmente é uma ferramenta muito interessante, assim, para estar trabalhando e descobrindo informações, assim, referente, por exemplo, Estado Civil agora. Vamos pegar aqui, usar o Estado Civil aqui. Muito bem, aí tem aqui as informações de casado, viúvo. Agora eu quero o nível escolar. Aí eu posso também trabalhar com colunas, né, como sendo as informações na maneira de colunas, assim. Pô, mas é muita coluna, Jorge, eu quero inverter isso, né? Então eu tenho aqui também uma ferramenta que ele pega e inverte as informações, né? E aí ele separa as informações de uma maneira mais prática para estar realizando a informação. E assim, pois não? Ele está conectado direto no MonetDB, é isso? Isso, ele está... Mas tu consegue conectar em qualquer tipo de banco? Exatamente, tu pode conectar com qualquer banco de dados, né? Assim, só para nós estressar um pouquinho aqui o servidor, né? Só para vocês imaginar o quanto de query, de group by que ele vai estar fazendo. Vou arrastar aqui dele, arrastar, botar gênero eu vou botar aqui em cima. Então imagina o que o servidor está fazendo aqui, né? Ele está ficando um pouco mais lento, mas eu te garanto, não é o MonetDB que está deixando ele lento, é esse render HTML aqui que está deixando ele mais pesado. Aqui, número de filhos aqui, vou botar aqui também. Então, imagine aqui quanto que eu levei, quanto group by aqui foi feito no banco de dados, né? E ele está aqui dando os resultados aqui de maneira extremamente rápida. Então, como você perguntou, né? Ele é um banco, esse Mondrian, que é esse engine OLAP, ele é feito em Java. Qualquer banco de dados JDBC pode ser conectado com ele, né? E assim, óbvio, ele tem que estar configurado. Ele sabe que o dialeto que ele está falando é o MonetDB, mais ou menos como o Hibernate faz, para saber o que pode usar de linguagem SQL ou não, né? Então, assim, poderia fazer isso aqui com a minha base MySQL. Só que só pela consulta do DAge lá que a gente fez, demorou 17 segundos. Imagina ele fazer esse group by aqui. Não teria condições, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês aí, né, é que são mais recursos no cinto de utilidade de vocês aí. Você tem lá um banco de dados colunar, você pode fazer operações desse tipo aí, e a gente não precisa estar sempre usando uma marreta para tentar resolver nossos problemas. A gente pode pesquisar qual que é a melhor solução para resolver o nosso problema. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Só um pouquinho, Velton. É porque a galera da live daí não pode ouvir. Chegou a fazer algum benchmarking comparando a questão do armazenamento do banco relacional com o banco esse colunar? Isso, então no caso eu cheguei a comentar um pouco, né? Eu fiz aqui nesse projeto que eu fiz, a carga desses 2,5 milhões ficou praticamente a mesma coisa nos dois. Eu usei o InnoDB no MariaDB, ele deu em torno de 1.7 e o MonetDB deu 1.5, assim. Só que como eu comentei com vocês, assim, a característica de ser colunar pode permitir que eu pegue e zip, né, faça uma compressão da coluna, por causa que tem muita repetição. O MonetDB não faz isso, mas outros engines de mercados fazem isso e aí o ganho é muito grande, não só a questão de espaço, mas o throughput disso, na hora que ele está lendo, que isso que é o mais importante, que o disco é mais lerdo, né, do que
E tem diferença no MonetDB a questão do espaço? Quanto que ele ficou maior? Não, ele Chegou a ficou ver? um pouco menor, Ficou ficou menor? 1.5, mas assim, isso é em relação a... Mas porque o sem InnoDB compressão, é isso? É, sem compressão, o MonetDB é sem compressão. É porque o InnoDB, ele aloca páginas, né, que ainda não estão em uso, então não tem a informação precisa. Mas assim, ficou praticamente a mesma coisa, o caso do MonetDB com o MariaDB, né. Não teve um aumento, na verdade o Monet ficou um pouquinho menor. Mais alguma pergunta? Quanto a se há limitações em termos de número de colunas e inclusive no caso de linhas não, né? Mas se há limitações em termos de número de colunas, assim, se você chegou a ver algo assim de limites, né? Quais são os limites do MonetDB, por exemplo? Assim, não vou conseguir precisar o número de colunas, assim, acredito que deva ter algum limite, mas assim, não é nada que não possa ser resolvido, assim, né. O problema, assim, de limite do MonetDB é que ele tende a trabalhar com uma única máquina, assim, as outras soluções de banco de dados colunares, eles tendem a trabalhar com uma arquitetura distribuída, de ter uma máquina que é a que resolve as queries, e as máquinas que têm os dados efetivamente são um cluster de máquinas de dados atrás deles. O MonetDB ele trabalha muito com a ideia de ser um único servidor com tudo, assim, internamente, inclusive, a estrutura que ele utiliza para os dados é usar aquela função do Linux que é o mmap, que pega um arquivo e mapeia com um arquivo de memória. Então, a importância dele ter o arquivo inteiro dos dados é importante. Mas as versões mais recentes do MonetDB, eles estão permitindo fazer com que você possua tabelas que sejam agregações de outras tabelas, inclusive remotas. Fazer tipo um esquema de particionamento de tabelas. Não cheguei a testar nada nesse sentido, mas seria uma estratégia de resolver esse tipo de limitação. Você agregar várias tabelas remotas de outros servidores numa única tabela, num nó central. Assim. Tem mais uma daí. Não? Se, assim como no banco de dados de linha, né, você pode alocar a tabela numa table space. Tem algum mecanismo de table space para colunas? Você tem algo a falar sobre isso? Como te falei, o MonetDB ele trabalha direto com arquivos, né? E o arquivo é o chave-valor dele, né? Assim, deixa eu voltando aqui. Então, cada bloco dessas colunas é como se fosse um arquivo no teu file system e aqui vai estar um row ID associado a esse valor aqui. No caso, um número. Ele não armazena string, ele usa aquela técnica de você ter uma tabela de strings para estar realizando as informações. E ele faz direto o mmap desse arquivo para o address space do processo do servidor do MonetDB, e aí ele faz consulta direto dessa informação. Mas daí eu não tenho controle sobre onde vai ficar. Vai estar num disco teu, esse teu disco tem que prover esse espaço aí. Como eu te falei, o único jeito de resolver isso aí é você startar vários MonetDBs e ter um que agrega esses outros MonetDB. Você pode rodar mais de um Monet numa mesma máquina em processos diferentes. A pergunta é mais relacionada porque no modelo mais relacional você pode pegar o índice, né? Sim, sim. E colocar ele num disco mais rápido, por exemplo. Só aquele índice, né? Mas aqui a gente não tem índice. O dado é o índice, né? É só o índice que tem, né? Mais alguma pergunta? Opa, assim como o Postgres ele tem a interface gráfica, vamos dizer assim, que é padrão, o pgadmin, né? O MonetDB tem alguma ferramenta assim padrão de interface gráfica? Não tem nenhuma ferramenta gráfica, só CLI mesmo, né? Para tu estar gerenciando ele, né? E aí ele tem drivers JDBC, e aí tu pode utilizar uma query language sua, ele também tem drivers para R, Python, porque é muito usado Data Analytics, isso aí. E aí uma outra coisa que eu tenho a comentar com vocês, que quem usa muito essa parte de Data Analytics aí, né? Data Analysis, Data Science, existe uma opção de rodar tanto R quanto Python embutido no processo do banco de dados.
que aí você não tem mais a perda de performance do tráfego de rede, que mesmo sendo um socket local, às vezes, entre o Python e o banco de dados, essa transferência via socket pode ser muito custosa, dependendo do teu volume de dados. Então, você tem a possibilidade de rodar os dois processos de uma maneira conjunta e ter uma solução mais rápida nisso aí. Falaste do Delta, né? Que ele é uma área temporária lá. Esse ele exige muito espaço para fazer, tipo nesse teu banco aí, quando ele faz uma operação, é claro que eu acho que vai depender do que tu altera, né? Mas qual que é o tipo 10, não sei se tem uma medida. Não sei te precisar. Até para questão de tu estimar o quanto tu precisaria, né? Assim, eu não sei te estimar o quanto que é, mas assim, só para citar assim o que eu fiz, alguns exemplos, né? Tipo, eu fiz uma carga inicial do meu banco de dados, aí eu quis rodar de novo esse banco de dados alterando algumas informações ali pelo Data Integration. Aí eu notei que ele dava uma parada no meio do processo, que era exatamente, ele fez várias alterações em Delta, o Delta chegou num threshold e ele estava aplicando para a coluna. Assim, não achei muito bom esse processo, optei por estar sempre dropando todos os dados e fazendo uma carga única dentro do banco de dados, que é muito mais performático do que usar essa estrutura de alteração em Delta. Mais alguma pergunta aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito obrigado, então, aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Pessoal, o pedido é... O pessoal que vai fazer pergunta aí já senta todo mundo junto ali, para caber no... A próxima vai ser sobre MongoDB. Nosso amigo só foi ali rapidinho, ele já deve estar voltando ali. Foi no banheiro rapidinho, tá? E enquanto isso eu vou ficar aqui enchendo linguiça, né? De vocês, tá? Mas basicamente, acho que assim, a ideia é basicamente essa, pessoal. Todo mundo aqui está aqui para aprender, né? Então essa troca no final é bastante interessante. Tá, eu acho que é isso, é participar e tal, questionar, também trazer alguma experiência para cá, que também está um pouco aberto para caso se alguém tiver alguma coisa e quiser falar também, tá? Mas só daí a gente pode precisar falar no microfone para poder gravar, que esse evento também vai estar sendo gravado. Então, depois, se você ficou ainda com alguma dúvida, alguma coisa, você pode assistir novamente, tá? Então... Só vamos esperar nosso colega ali voltar. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém quer falar sobre alguma coisa? Vamos lá.